Pessoal, dando início a mais um programa Drops Jurídicos aqui na Livraria De Plástico, no Conjunto Nacional, com apoio do IBCJ, apoio do Ibrachina e também o apoio do SEDES. E na conversa de hoje, no episódio de hoje, temos um convidado especial, o Dr. Andrei Kampf, que é um jurista, um advogado e também mestre em Direito Desportivo. Professor Andrei, seja muito bem-vindo ao nosso Drops Jurídicos. Ô, Dr. Thomas, que prazer conversar contigo, estar aqui na Livraria de Plástico e falar sobre algo que nos toca muito, né? Que é a literatura e o direito. Professor Andrei, você traz aqui um livro de 20 histórias que mudaram o esporte. Eu queria que você trouxesse aqui 3 exemplos de mudanças para o esporte. Foi difícil escolher 20 histórias entre tantas, né, importantes. O que esse livro tem em comum nas 20 histórias, Thomas, é que todas elas partem de uma provocação de direitos humanos para o esporte refletir sobre transformações necessárias. Né? Então essa provocação pode partir de um atleta, pode partir de coletivos, pode partir em cima de uma irritação maior, de uma tragédia. Tragédia, vamos lembrar da história do Ayrton Senna. Sim. O Ayrton Senna, que é um dos maiores nomes da história, não só do automobilismo, como do esporte brasileiro, sempre lutou por mais segurança na Fórmula 1. A Fórmula 1 era um esporte muito inseguro, perigoso, trágico. Até que em 94, às vésperas da corrida em que o Senna morreu, houve um acidente que também vitimou de maneira fatal um piloto. Houve uma reunião na véspera da corrida e o Senna liderou um movimento para não se correr naquele dia, em função das regras de segurança, para melhorar a categoria. Mesmo assim, a maioria entendeu que tinha que correr, eles correram e o Senna acabou vítima de um acidente fatal. A partir dali, da morte do Ayrton Senna, a Federação Internacional de Automobilismo teve que rever regras de segurança, deixar o esporte mais seguro. E foram mais de 20 mudanças nas regras privadas do esporte para deixar a Fórmula 1 mais segura. E a partir daí, de 94 para cá, a gente teve uma morte apenas na Fórmula 1 por um acidente e por uma fatalidade. Olha só como essa tragédia da morte de um ídolo do futebol brasileiro, trouxe do esporte brasileiro, da Fórmula 1, do automobilismo, trouxe um aprendizado para as regras privadas do esporte. Sim. E a FIA transformou, fez uma revolução nas suas normativas privadas e deixou a Fórmula 1 muito mais segura. Essa é uma história interessante. Outra história que eu acho fantástica, você me pediu 3, é a história do caso Bosman, que é muito recente, de 95. Ela transformou a realidade contratual do atleta. Se a gente for olhar, e não precisa num intervalo muito longo de tempo, apenas 20 anos, há 26 anos, o atleta brasileiro, ele era uma mercadoria de um clube de futebol. Sim. Você que trabalha num clube de futebol sabe muito bem como é que é a relação hoje, que é uma relação muito mais protegida constitucionalmente, muito mais honesta. Há 26 anos ele era uma mercadoria. Como assim uma mercadoria? Os clubes tinham o passe do atleta. O passe do atleta é como se eu comprasse um livro aqui na de plástico. Eu comprei um livro, levei para minha casa, eu posso deixar ele numa estante ou posso guardar embaixo do armário. Então o atleta tinha um contrato de 2 anos, 3 anos, recebia um salário. Quando acabasse esse contrato, ele precisaria que um outro clube ou comprasse seu passe. Se não houvesse outro clube que tivesse dinheiro para comprar o passe determinado pelo clube, ele ficava sem trabalhar e sem receber dinheiro. Então é como se o dono do clube brigasse com um atleta, por exemplo, e aí, em função disso, estipulasse um valor alto para aquele passe e não vendesse mais o jogador. E o jogador não recebia salário e não poderia jogar em lugar nenhum. Aí o Bosman, que era um jogador belga, sem nenhuma expressão internacional, não se conformou com isso. Porque acabou o contrato dele, recebeu uma proposta de um clube francês, o clube belga não aceitou o valor e ele ficou sem poder trabalhar. Tentou resolver esse problema dentro do movimento jurídico privado do esporte, não conseguiu resolver e foi ao Tribunal Estatal. Foi procurar dentro do Tribunal Europeu seus direitos. E usando a liberdade de trabalho e o direito de locomoção do trabalhador, ele conseguiu reverter essa decisão. O Tribunal Estatal, as leis estatais diziam que ele tinha liberdade de trabalho, que ele poderia se locomover como trabalhador. Então, o que aconteceu? Uma decisão do Tribunal Estatal disse que essa regra privada, ela não era legal, ela era uma regra que atingia e violava direitos fundamentais. E aí, o que aconteceu? Ele ganhou a liberdade para poder jogar e o esporte mudou
a sua regulamentação, as suas regras. Aprimorando todas as regras. Aprimorando todas as regras. Daí veio a Lei Pelé em 98, que também acabou com o passe no Brasil. Sim. E aí os clubes passaram a fazer contratos mais longos, até para o contrato poder ser rescindido com o pagamento de multa. Mas o atleta não fica impedido de trabalhar. Doutor Andrei, só mais uma história aqui para a gente escolher um tópico que você acha que merece destacar no seu livro. Eu acho que tem uma questão que eu trabalho em alguns capítulos, que é a questão da religião e do esporte. O esporte, através de regras privadas, em nome da paridade de armas, ele cria regras que às vezes são incompatíveis com direitos humanos universais. Um deles é a da crença, da liberdade religiosa. Durante muito tempo, o esporte proibiu as mulheres muçulmanas de competirem com o hijab, que é aquele véu que elas usam. Sim. Eles entendiam... dizendo assim, no conflito da religião com o esporte. Exatamente, aquele conflito da lex normativa, da lex esportiva, são as regras privadas do esporte, com a lex estatal, que são direitos humanos internacionalmente protegidos. Então o esporte usava de uma regra privada que violava direitos estatais. E o que aconteceu? Algumas atletas muçulmanas inconformadas com isso, de ter que escolher entre a fé e o esporte, elas entraram em tribunais internacionais também de direitos humanos, ganharam essa questão delas, essa luta delas, teve o reconhecimento da justiça, e aí o movimento privado do esporte teve que mudar as regras, se desenvolveu um véu mais anatômico, mais próximo do rosto, e as mulheres muçulmanas, a partir da Olimpíada do Rio de Janeiro de 2016, puderam finalmente competir com o hijab, com o seu véu, numa forma como a gente entende que é o caminho necessário, através do diálogo, do entendimento da regra privada com a lei estatal, provocando um diálogo necessário para esse equilíbrio fundamental entre esporte e direito. Doutor Andrei, agora trazendo um pouco do contexto atual do que está acontecendo no mundo, né? Vimos aí, estamos chegando às vésperas da Copa do Mundo. Vimos aí esse ano a questão da guerra Estados Unidos e Irã. Como é que você vê agora a Copa do Mundo dentro dos Estados Unidos, dentro do Canadá e também no México? Eu acho que nem a FIFA nem o Gianni Infantino imaginavam que haveria tanto tipo de problema com uma Copa do Mundo levada para os Estados Unidos. E por que há uma série de problemas? Porque desde o FIFA Gate, em 2015, a FIFA resolveu abraçar uma política de direitos humanos, até como uma forma de melhorar a imagem institucional. Houve um escândalo de corrupção muito sério que tirou os principais gestores do movimento privado do esporte. O Blatter, que era o presidente, foi afastado. Michel Platini, que era o presidente da UEFA, também saiu do movimento privado, responderam a processos criminais. Então ela precisava fazer uma grande reestruturação na governança. Mudou o comitê de ética, mudou o código de ética e investiu também numa política de direitos humanos. Essa política foi determinada em 2017 e ela abraçou, inclusive no seu estatuto, que é uma espécie de constituição do movimento privado do esporte, do futebol, o compromisso de defender direitos humanos. E essa Copa dos Estados Unidos é a primeira em que a FIFA coloca como regra para o país sede de elegibilidade o compromisso com direitos humanos universais. E os movimentos de direitos humanos internacionais estão apontando uma série de violações a direitos humanos nos Estados Unidos, principalmente com relação à política migratória do governo atual. Sim. Então, está havendo um grande confronto entre o que a FIFA estabelece como regra, como normativa privada, e o que anda acontecendo nos Estados Unidos. Claro que a gente precisa ser razoável, que não tem como impedir uma Copa do Mundo agora, às vésperas do evento, porque a gente sabe que tem uma série de compromissos comerciais. Sim. Agora, a FIFA precisa entender e dialogar melhor com esses países que querem ser países sedes sobre os compromissos que ela tem, para esses compromissos não serem compromissos apenas de fachada, serem compromissos efetivos, de uma política efetiva de proteção de direitos humanos. Então a FIFA precisa levar os seus principais eventos para países que sejam comprometidos com o que ela prega, com o que ela defende, inclusive no seu estatuto. Doutor Andrei, já estamos chegando ao fim do nosso programa Drops Jurídicos, mas queremos que você faça suas considerações finais. Pô, que legal. Quero agradecer demais a oportunidade de conversar contigo sobre um assunto que eu gosto muito, que é esporte, direito, em especial proteção de direitos humanos. O livro é exatamente sobre isso, a força que um atleta tem, a força que coletivos têm, a força que as pessoas têm de transformar realidades. Quando alguém se sente injustiçado diante de uma realidade, ela precisa lutar, essa pessoa, ela precisa encontrar caminhos
para transformar essa realidade. É o que a gente traz no livro. Pessoas que não se conformaram com uma injustiça, foram atrás dos seus direitos, enfrentaram o status quo estabelecido, mas mudaram as regras do jogo, deixando o esporte muito melhor do que ele é hoje, muito mais protegido, muito mais humanizado e dentro de tudo aquilo que a gente entende como correto, ou seja, o esporte sendo um parâmetro do que a gente quer para a vida. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês até este presente momento e aqui recomendamos, portanto, a leitura deste livro 20 Histórias que Mudaram o Esporte, o autor, professor Andrei Kampf. Muito obrigado, professor, pela sua exposição aqui no nosso Drops Jurídicos. Muito obrigado.